Fala Esquadrão Drible do Lip. Hoje vamos continuar a história de um dos maiores clubes de futebol do mundo. Não esqueça do triplo C. Curta, comente e compartilhe. Também conto com a sua inscrição para chegarmos na meta de 10 mil inscritos. Bora pro vídeo. O ano de 1920 marcou um novo capítulo na trajetória do Esporte Clube Corinthians Paulista, ainda um jovem clube fundado apenas há 10 anos. A equipe já havia conquistado respeito no futebol paulista, mas vivia um momento de transição e afirmação entre os grandes. Naquele ano, o Corinthians participou do Campeonato Paulista de 1920, organizado pela APEA. O torneio foi desafiador, reunindo times fortes como Palestra Itália, Paulistano e Associação Atlética das Palmeiras. O Timão encerrou a competição na quarta colocação, somando vitórias importantes, mas também enfrentando derrotas que mostraram a necessidade de amadurecimento técnico e tático. Apesar das dificuldades, o Corinthians seguia fortalecendo sua identidade popular. O clube continuava atraindo operários, imigrantes e trabalhadores da cidade de São Paulo, reforçando a imagem de time do povo, algo que já começava a diferenciá-lo dos adversários mais elitizados da época. O ano de 1920 não trouxe títulos, mas consolidou a presença corintiana no cenário paulista. O Timão estava cada vez mais preparado para o futuro, mostrando que sua história não seria apenas de participações, mas de grandes conquistas que estavam por vir. O ano de 1921 trouxe novas expectativas para o Esporte Clube Corinthians Paulista. O clube, já consolidado como representante do povo paulistano, buscava se firmar cada vez mais no cenário competitivo do futebol paulista. Naquele ano, o Timão disputou o Campeonato Paulista de 1921, novamente organizado pela APEA. A campanha não foi das mais brilhantes, o Corinthians terminou apenas na 7ª colocação, em um torneio dominado pelo Paulistano, que ficou com o título. Apesar disso, a equipe manteve sua característica de luta, mostrando raça dentro de campo e consolidando sua ligação com a torcida popular. Mesmo sem resultados expressivos, cada jogo era uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de fortalecimento da identidade corintiana. Fora das quatro linhas, o clube já demonstrava sua crescente força social. O Corinthians continuava sendo abraçado pelos trabalhadores, ferroviários, operários e imigrantes italianos, portugueses e espanhóis, que viam no time a representação de sua própria realidade, esforço, humildade e superação. Assim, 1921 não entrou para a história pelos títulos, mas foi mais um passo na construção de uma tradição. O Corinthians seguia firme, amadurecendo dentro e fora de campo, pronto para transformar a paixão popular em conquistas nos anos seguintes. O ano de 1922 foi histórico para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Em pleno período de comemorações do centenário da independência do Brasil, o Timão começava a dar sinais de que se transformaria em um gigante do futebol paulista. No Campeonato Paulista de 1922, organizado pela APEA, o Corinthians fez uma campanha memorável. Com um futebol competitivo, disciplinado e cada vez mais técnico, a equipe terminou como vice-campeã, ficando atrás apenas da forte equipe do Paulistano, que dominava a cena na época. Essa posição, embora não tenha rendido a taça, representou um salto de qualidade. O Corinthians já não era visto apenas como o clube do povo e começava a ser reconhecido como um adversário perigoso e cada vez mais capaz de disputar títulos contra os grandes nomes do futebol paulista. Enquanto isso, a torcida corintiana crescia rapidamente. Operários, imigrantes e trabalhadores lotavam os jogos, transformando cada partida em uma festa popular. O Timão, mesmo sem a conquista, consolidava-se como símbolo da garra e da esperança da classe trabalhadora. Assim, 1922 marcou o início de uma nova fase e o Corinthians deixava de ser um coadjuvante para se tornar protagonista no futebol paulista. Um clube que já mostrava claramente que estava destinado a grandes conquistas. Em 1923, o Esporte Clube Corinthians Paulista dava mais um passo importante em sua trajetória. O clube já havia se consolidado como representante do povo e agora buscava mostrar sua força definitiva dentro de campo. No Campeonato Paulista de 1923, o Corinthians fez uma campanha sólida e terminou novamente como vice-campeão, mais uma vez atrás do poderoso Paulistano.
Mas, além da posição na tabela, aquele ano ficou marcado por um grande clássico. O Corinthians enfrentou o Palestra Itália, seu maior rival, em partidas que incendiaram a cidade de São Paulo e ajudaram a dar forma à rivalidade que cresceria ao longo das décadas. O desempenho da equipe demonstrava maturidade, já não era surpresa ver o Timão brigando na parte de cima da tabela. Dentro de campo, a raça característica, aliada a um futebol mais organizado, fortalecia a confiança da torcida. E fora das quatro linhas, a Fiel seguia crescendo. Cada vitória aumentava a paixão popular, transformando o Corinthians em um verdadeiro fenômeno social, um clube que já extrapolava os limites do esporte. Assim, 1923 confirmou, o Corinthians estava pronto para deixar de ser promessa e se transformar em realidade. A história de glórias estava cada vez mais próxima, e o povo paulista sentia que era apenas questão de tempo até o Timão conquistar seu espaço definitivo entre os campeões. O ano de 1924 foi um divisor de águas para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Depois de anos batendo na trave, o Clube do Povo finalmente conquistava seu espaço definitivo entre os gigantes do futebol paulista. No Campeonato Paulista de 1924, organizado pela APEA, o Timão viveu uma campanha inesquecível. Com um elenco aguerrido e a força da sua torcida, o Corinthians superou rivais tradicionais como o Paulistano, Palestra Itália e Associação Atlética das Palmeiras. O esforço culminou na conquista do primeiro título paulista da história do clube. Foi um marco fundamental. Em apenas 14 anos de existência, o Corinthians provava que não era apenas mais um time, mas sim uma potência em ascensão. O título teve também um impacto social profundo. A vitória foi celebrada de forma intensa pelos operários, imigrantes e trabalhadores que formavam a alma da torcida corintiana. O Timão se tornava, definitivamente, o símbolo do povo paulistano dentro do futebol. Assim, 1924 não foi apenas o ano da primeira grande conquista, foi o início de uma nova era. O Corinthians deixava de ser promessa e se tornava realidade, abrindo o caminho para uma história repleta de glórias que só estava começando. Depois da conquista histórica de 1924, o Esporte Clube Corinthians Paulista entrou em 1925 carregando a responsabilidade de defender o título e provar que não era apenas uma surpresa passageira. No Campeonato Paulista de 1925, o Timão mostrou sua força logo de cara. Com uma campanha sólida, recheada de vitórias importantes, o clube manteve a regularidade e mais uma vez superou rivais como Paulistano e Palestra Itália. O resultado foi o bicampeonato paulista, conquistado de forma brilhante. Essa vitória confirmou a ascensão do Corinthians ao topo do futebol paulista. Já não havia dúvidas, o time do povo não só havia chegado entre os grandes, como estava disposto a permanecer lá. A festa foi imensa. A cada jogo, a torcida mostrava seu amor incondicional, transformando o clube em um verdadeiro fenômeno social. O bicampeonato reforçou a identidade corintiana como sinônimo de raça, superação e conquista popular. Assim, 1925 entrou para a história como o ano em que o Corinthians provou que sua primeira taça não foi acaso. O Timão estava consolidado como uma potência, e a caminhada de glórias estava apenas começando. O ano de 1926 consolidou de vez o Esporte Clube Corinthians Paulista como uma potência. Depois dos títulos de 1924 e 1925, o desafio era provar que o Timão poderia manter a hegemonia no futebol paulista. No Campeonato Paulista de 1926, a equipe mostrou novamente sua força. Com raça e disciplina, o Corinthians dominou a competição e conquistou o tricampeonato paulista, um feito inédito na história do clube até então. Essa conquista teve um valor especial. O tricampeonato confirmava que o Corinthians não era apenas um time em ascensão, mas já um dos maiores clubes do estado. A cada vitória, a torcida crescia e se tornava mais apaixonada, lotando os jogos e criando a atmosfera única que começava a ser conhecida como a alma corintiana. O título também simbolizou a consolidação do estilo do Timão, um futebol de entrega total, identificado com as origens humildes de seus torcedores, que viam no clube a representação da luta diária do povo trabalhador de São Paulo. Assim, 1926 ficou marcado como o ano em que o Corinthians se transformou em uma verdadeira potência, levantando seu terceiro título consecutivo e dando início a uma era de glórias que começava a escrever páginas inesquecíveis na história do futebol brasileiro. Depois do tricampeonato conquistado em 1926, o Corinthians entrou em 1927 como o time a ser batido.
A expectativa da torcida era enorme, todos queriam ver o Timão seguir ampliando sua hegemonia no futebol paulista. No Campeonato Paulista de 1927, organizado pela APEA, a disputa foi intensa. O Timão manteve a força e brigou ponto a ponto com os rivais Paulistano e Palestra Itália. Mas ao final da competição, o Corinthians terminou na terceira colocação, atrás do campeão Palestra Itália e do vice Paulistano. Apesar de não conquistar o tetracampeonato, a campanha mostrou que o clube continuava competitivo e consolidado entre os grandes. A cada jogo, a torcida seguia fiel, enchendo arquibancadas e reforçando a identidade popular do time. O Corinthians já não era apenas mais um participante, era protagonista permanente das disputas. Assim, 1927 não trouxe título, mas reafirmou que o Corinthians havia alcançado um novo patamar. O Timão se mantinha como um dos clubes mais fortes e queridos do estado, preparado para voltar ao topo nos anos seguintes. O ano de 1928 marcou a retomada da glória para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Após o terceiro lugar no campeonato anterior, o Timão queria provar que continuava sendo uma das maiores forças do futebol paulista. No Campeonato Paulista de 1928, o Corinthians mostrou sua força logo nas primeiras rodadas. Com um time consistente e determinado, o clube superou rivais tradicionais como Palestra Itália, Paulistano e São Bento. O resultado foi histórico, o Corinthians conquistou o tetracampeonato paulista, levantando sua quarta taça em 5 anos. A conquista mostrou que o Timão não só sabia vencer, mas também sabia se reerguer após tropeços, confirmando a essência de luta e perseverança que já fazia parte de sua identidade. A comemoração foi intensa. O título reforçou ainda mais a ligação entre o clube e sua torcida, formada majoritariamente por operários, imigrantes e trabalhadores que viam no Corinthians um reflexo de sua própria garra e superação diária. Assim, 1928 entrou para a história como o ano da consagração. O Corinthians voltava ao topo e mostrava que sua hegemonia não era passageira, mas sim o início de uma tradição de conquistas que só cresceria com o tempo. Depois do título em 1928, o Corinthians iniciou 1929 carregando a expectativa de sua torcida de seguir no topo. O clube já era visto como uma das maiores potências do futebol paulista e precisava provar, mais uma vez, sua força dentro de campo. No Campeonato Paulista de 1929, organizado pela APEA, a disputa foi equilibrada. O Timão apresentou bons momentos, com vitórias marcantes, mas não conseguiu repetir o desempenho avassalador do ano anterior. Ao final da competição, o Corinthians terminou na terceira colocação, atrás do vice São Bento e do campeão Palestra Itália. Apesar de não conquistar a taça, o clube se mantinha firme entre os protagonistas da época. O simples fato de terminar novamente no grupo dos primeiros colocados mostrava que o Corinthians não era mais promessa, era realidade consolidada no futebol paulista. E fora de campo, a fiel torcida seguia crescendo. A paixão popular se fortalecia a cada temporada, criando o laço inquebrável entre clube e povo, que seria a marca registrada da história corintiana. Assim, 1929 pode não ter trazido o título, mas reforçou a imagem do Corinthians como presença constante na elite paulista. O Timão já havia conquistado seu lugar de direito, o de clube grande, respeitado e temido pelos rivais.